Exatamente. Ou seja... Eu vivi algo bem pior do que isso, mas eu vou comentar posteriormente, depois da sua fala. Mas rapidamente para terminar, mas isso acontece aqui na Europa. Isso é uma coisa regular em grandes empresas. Na maioria das grandes empresas é isso que eles fazem. Há outras que não, que pagam e tudo bem. Por exemplo, a EDP, que é... Eu vou mandar essa pro Guedes, que é detida pela China, uma empresa chinesa, paga e, atenção, a EDP continua... Eu tenho luz em casa. Isso é EDP. É Eletricidade de Portugal. É uma das grandes empresas, talvez a maior em termos de eletricidade renovadora, vende, aliás, consegue produzir eletricidade total para Portugal, a zero custo, e ainda vende para a Espanha. Ela é detida pela China. E só para acabar, para fazer isso para vocês, porque isso tem a ver com o Guedes. Vocês sabem o que a União Europeia, na altura, falava sobre esses chineses? Não, você tem que vender para a Europa. Porque eles vêm cá e eles vão aumentar os preços. E eu, por acaso, sei qual era a empresa que queria comprar a EDP, que é uma empresa alemã chamada E.ON, que também tem... Essa empresa existe no Reino Unido e, portanto, é a tal liberalização do mercado da Margaret Thatcher. Né? Fantástico. Eles amam a Margaret Thatcher lá para lá. E só para terminar... Só eles no claro, né? Ela sugou o resto do mundo, faz sentido. A Margaret Thatcher, ela faleceu... No dia que ela faleceu, eu tinha O incrível é que ela é vendida como uma grande figura, né? Uma grande personalidade. Pois é, uma... Quando você vai estudar... mesmo assim, mas enfim. Mas as pessoas não podem esquecer que a grande fala dela foi que ela ia governar o país como o pai dela governava a loja deles. É uma das grandes falas que ela tem. Mas é um absurdo. Não é absurdo. Você praticar uma micropolítica, que é administrar uma empresa, né, querendo ou não, uma micropolítica, para um Estado que é uma macropolítica. Mas isso está totalmente alinhado com o pressuposto que ela tira diretamente de Bentham. Bentham é um filósofo utilitarista, né, que vai abordar essa questão de que o social não existe. O que existe são os indivíduos que coadunam com o contexto social. Então, está muito alinhado com a questão dela querer administrar uma questão macro como se fosse uma questão micro, porque o que importa é a concepção individual, da perspectiva individual. É o pressuposto do utilitarismo, que está na gênese do liberalismo, de um modo geral, né? E só que com o neoliberalismo ele piora, ele se torna mais perverso ainda, ele se aperfeiçoa, né? Mas você com o neoliberalismo, você tem... eu ia dizer em inglês, mas eu tenho que tentar a tradução na minha cabeça, que é a procura incessante. Você tem um capitalismo puro. Puro. Nem Adam Smith, quando ele escreve o que escreve, ele fala, atenção, né? Cuidado, né? Você também não vai fazer isso às pessoas, você não vai matar as pessoas e trabalhar e etc, não é? E tal, e a mão invisível. Mas, de fato, eles acreditam que sim, que não pode o Estado regulamentar os preços, e olha como está o Brasil com a inflação, né? Você não pode meter o bedelho no petróleo, você não pode ter uma política econômica diferente, porque senão você é abafado. E, querendo ou não, isso faz tudo parte, como o livro que o Alberto mandou para a gente eu ler, de uma política americana, né? A política externa, só para terminar isso, a teoria da política externa americana, ela é muito fácil. O que interessa somos nós. Essa é a política externa. Que todos os estados mentem. Então, the American Dream. Mas, basicamente, é isso. A grande fala é todos os estados mentem. Então, a gente vai continuar a comprar bomba, a gente vai meter o bedelho com a CIA, mesmo não tendo certeza do que está passando, até pode ser uma questão banal, e não tem nada a ver com os Estados Unidos. Não, a gente vai enfiar lá a CIA na mesma. Eu falei para o Alberto ler o livro sobre um assassino econômico profissional, que é um ex-agente da CIA na América Latina, e ele fala como é que eles assassinavam as economias através de acordos econômicos, e é exatamente isso, é tudo através de uma política também financeira, e não só social, de domínio. E não interessa o outro aí.
E por isso aqui, só para terminar, vocês olham para a América. A América não tem um sistema de saúde. A América não tem um sistema de educação funcional. E eu falo isso sem problemas, porque os caras acham que o Brasil fica em Portugal, Portugal fica no Brasil. Ou que Portugal faz parte da Espanha, por exemplo. E eu ouvi isso em pessoa na Flórida, que me perguntaram se eu falava espanhol. Eu disse, não, eu falo português, Portugal. Sou de Portugal. Você, para ir para a universidade, é um luxo, né? E você tem que estar na melhor. Né? Ali. Entre outras coisas, você vive... Há uma série muito boa, só para terminar, uma série muito boa, que é Euphoria. É produzida pelo Sam... não sei se você já viu. O primeiro episódio é espetacular. A série toda. Porque eu só assisti o primeiro. Eu assisti a tudo, né? Porque eu tenho HBO. Já assisti pela segunda vez. Aquilo te mostra, de fato, o que é a sociedade americana. O que é ser um teenager na América, né? Você tem que ser o melhor estudante, o melhor esportista, o melhor, sei lá, limpador de cocô. Você tem que ser o melhor. Você tem que fazer o melhor molde para você ganhar o mesmo no final do mês e o seu patrão bater nas suas costas e ainda falar, olha, eu vou te dar um prêmiozinho porque você foi um bom menino, sabe? Mas é isso é neoliberalismo. Olha, se você... É como uma criança. Olha, se você trabalhar gostosinho, eu te dou um chocolatinho no final do dia. Aí o povo vai, sabe, todos, 30 pessoas ao mesmo osso, tentando roer, tentando ver se espafam, matam, esbufeteiam. O que você falou, o mais sádico, o mais podre do humano que eles botam fora, para depois um deles pegar o osso, e aí vem a inveja do outro num cara, vem a dor de outro, vem um cara que se passa da cabeça e te enfia uma faca, né? Porque você deu uma rasteira, sei lá, o que for, entende? E é tudo normal. Para mim não é normal, né? Mas é o que eu digo. Tá nesse livro. E esse livro até é americano, creio. Não, é britânico. Mas pronto, era essa minha observação, eu falei demais, como sempre. E agora eu vou passar pro marxista, o Alberto, que ele aqui é o marxista aqui. Marxista não, marxiano. Ok, marxiano. Enquanto isso, eu fiquei sabendo, agora, a última da hora, que amanhã tem reunião no comitê do Partido Socialista para definir não sei o que, tem que fazer discurso e um monte de coisa. Imagina, na última da hora. Tá ótimo, gente. Mas eu já volto. Alberto, pode continuar. Então, eu tenho uma série de questões para elencar aqui, acho que eu vou demorar um pouco agora. Primeiro, eu queria falar sobre a questão da noção de legalidade, que você falou ali, aquilo que necessariamente pode ser elencado a partir de determinadas normas, leis e regras e estabelecimentos normativos a partir do direito e que não necessariamente poderia ser elencado como corrupção. Aí, beleza, ok, né? Nesse sentido, no sentido comum, eu até concordaria com essa questão. Entretanto, a instituição da normatividade, a instituição de determinados parâmetros, enquanto violação de direitos básicos, ela também é a gênese do direito, no sentido do aspecto da defesa do próprio liberalismo. O que é que Foucault elencou acerca do aparelhamento, digamos assim, da subversão de alguns aspectos normativos sociais a partir da mudança das instituições, a partir do aparelhamento por dentro, da inserção de indivíduos ativos a partir dessas instituições, para poder mudá-las enquanto sua estrutura, né? É justamente disso que se trata, é a questão da própria gênese do direito, é neoliberal. É neoliberal? Não, né? Liberal, na verdade. Neoliberal é o que nós vivemos atualmente. A gênese do direito é liberal, né? E aí você pode elencar vários aspectos, por exemplo, a riqueza das nações, em Adam Smith, está lá. Você pode não compreender numa totalização de como o neoliberalismo faz atualmente, né? Que é uma ordem descarada, um elitismo, né? E que as pessoas aderem pelos fatores já elencados aqui por você, pela Ana, muito bem, de um modo geral. Mas
contém lá na Riqueza das Nações é justamente uma ode a uma determinada casta, né, que o Adam Smith chama de os engenheiros da humanidade, alguma coisa desse tipo, né? Que é uma determinada um elogio que ele faz a uma determinada casta da sociedade que ele interpretaria como a nata, né? Que eu acho que eram os engenheiros, se eu não me engano, né? Mas eu não sei exatamente se eram os engenheiros, mas ele fala sobre isso, sobre sobre os demandadores da humanidade, aqueles que deveriam dirigir a humanidade. Aquilo está lá na Riqueza das Nações. Stuart Mill, quando constitui a noção de sujeito econômico, ele constitui a noção de sujeito econômico a partir de uma concepção de responsabilizar o indivíduo pela sua colocação no aspecto social, né? Se o indivíduo é fracassado, digamos assim, a culpa é dele, né? Isso está contido lá na noção de Stuart Mill, né? E aí você elencou uma série de questões sobre os aspectos trabalhistas, né, que eu vivi isso na pele aqui, né, no Brasil, do modo geral, né. Você vê indivíduos que trabalham numa empresa da esquina, não sei das quantas, né, que eles defendem esses determinados aspectos. Quando, por exemplo, o cara que trabalhou a vida inteira, né, de carteira assinada, sempre foi um trabalhador adestrado diante daquilo que você acabou de falar ali, ele perde o emprego e do dia para a noite ele se vê sem dinheiro para poder comprar um pão, ele é estigmatizado como fracassado pela própria família, pela própria mulher dentro de casa, né? Pelo seu próprio pai, digamos assim. Eu estou extremando os exemplos, porque isso acontece à torta e à direito. Você é visto como alguém que, você não se esforçou bastante, né? Então a responsabilidade é sua. Onde é que isso está fundamentado? Está fundamentado no aspecto do surgimento do liberalismo. O que é a tábula rasa de Locke, se não uma consignação dessa questão de você, de certa forma, poder impugnar determinados aspectos liberais do indivíduo a partir da convivência social, né? Entender que o indivíduo ele deveria, de certa forma, absorver essas determinadas concepções. A concepção de tábula rasa ela é muito reapropriada no sentido de uma crise que surgiu anterior ao surgimento do neoliberalismo, que foi justamente os movimentos sociais, a ascensão de determinados aspectos que se contrapunham a essa questão do liberalismo enquanto política pública, uma crise que se estabeleceu naquele determinado momento. E aí, como é que a gente repõe essa questão no âmbito popular e compõe isso diante do imaginário popular, diante de uma nova normatividade? A gente vai ter que resgatar determinados aspectos, né? E aí a gente tem que fazer uma tábula rasa do imaginário popular e colocar isso, de certa forma, dentro desse imaginário popular através de vários mecanismos. São vários, é difícil até você elencar, né? Por exemplo, tem um psicanalista chamado Christophe Dejoie. Ele fala sobre a questão de como a gestão do sofrimento humano, em certos aspectos, ela é ferramenta necessária do neoliberalismo para poder seu funcionamento, para poder exercer seu funcionamento enquanto normalidade do próprio sistema. A gente tem que parar com essa história de dizer que o aspecto neoliberal ele acontece dessa forma por uma falta de entendimento de determinados gestores. Não há uma falta de entendimento de determinados gestores. É uma política que é constituída para ser exercida dessa forma. Não há uma má compreensão, né? O auge do neoliberalismo enquanto plenitude é isso que está aí. Não é por conta de uma falta de entendimento, né? Não é por conta de uma má compreensão do aspecto social. É porque a predominância do neoliberalismo se dá através desses determinados parâmetros, né? Então, retornando para essa questão do Christophe Dejoie, o psicanalista francês, ele faz uma pesquisa sobre a questão da loucura do trabalho, né? E essa questão da loucura do trabalho ela está elencada a partir de uma concepção que é dada a partir de uma determinada produtividade daquelas pessoas ou daquelas trabalhadoras que eram telefonistas, e aí está ligada com a área que eu já trabalhei, né, que é a área de telemarketing, né? Quanto mais afetadas psicologicamente essas trabalhadoras estavam, quanto mais doentes psicologicamente essas trabalhadoras estavam, mais rentabilidade elas tinham no trabalho, mais produtividade elas tinham no trabalho, mais assiduidade elas tinham no trabalho, né? Para você ver a lógica perversa que se faz presente a partir do funcionamento normal do aspecto neoliberal. Não é que os gestores não estão entendendo bem como funciona o aspecto social. Na verdade, eles entendem muito bem, melhor do que eu e do que você,
Essa que é a questão. Alguns deles podem até exercer determinados costumes por uma questão de ambientação, né? De reprodução. Só conheceram esse aspecto e como se dá na perspectiva social. Mas não é por conta de uma falta de conhecimento, é por conta de uma ambientação que é normalizada, que é o funcionamento normal do aspecto neoliberal e que está na gênese do liberalismo tradicional. Só que isso vai sendo acentuado, né, em termos piores. A globalização, ela piora, ela tem algumas faces, né? A globalização, ela é boa e é ruim ao mesmo tempo, né? Quando ela dissemina aspectos que podem